Muito bem, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Estamos aqui fazendo esse programa ao vivo pouco após a vitória da Bélgica por 2-1 nas quartas de final contra a seleção brasileira, agora eliminada da Copa do Mundo. Augusto Nunes, os seus comentários. Olha, eu acho que foi um jogo que o Brasil poderia ter vencido. O Brasil teve várias oportunidades de gol, né? Não finalizou bem. A Bélgica aproveitou muito bem as falhas que ocorreram com a defesa brasileira, que de modo geral até foi bem, mas um gol contra logo no começo aí desestabiliza emocionalmente. Desestabiliza, e eu acho que aí o Brasil mostrou um velho problema, a falta de equilíbrio emocional. Para o qual chamamos a atenção muitas vezes. Sempre. E eu acho o seguinte, quer dizer, falta ao time brasileiro o líder natural, ou líderes naturais. Exato. Que sempre apareceram nos 5 títulos conquistados pelo Brasil. Resumidamente, em 58 a Suécia fez um gol logo de saída, do Didi, que nem era capitão, era o Bellini, pega a bola, põe embaixo do braço e caminha até o meio de campo dizendo: espera aí, nosso time é melhor, nós vamos encher dar um chocolate nesses gringos aí e tal. E assim se fez. Em 62, você tinha Nilton Santos, o mesmo Didi, o time já campeão do mundo, experiente. O Pelé jogou pouco, porque se contundiu, mas estava lá. O Pelé em 58 jogou tranquilo, porque havia os mais velhos e tarimbados ali dando segurança. Em 70, Carlos Alberto, Pelé, Gerson, todos líderes acalmando a garotada. Aí um garoto como o Clodoaldo, de 20 anos, jogou o que se viu. Em 94, você tinha o Romário, um cara escolado, sabia tranquilizar na hora da adversidade. E em 2002, o Ronaldo, que hoje, ao comentar o jogo para Globo, ele só falou coisa sensata, sabe? É isso, ele dizia: agora precisa acalmar, não pode ficar afobado, não pode ficar nervoso. O Brasil perdeu gols demais e não tinha, você notava, ninguém dizendo: olha, calma, nós vamos ganhar esse negócio. E aí, sem controle emocional, nenhum time consegue vencer a Copa do Mundo. E o cérebro do time brasileiro nos últimos jogos tem sido o Felipe Coutinho, que ainda é novo também, tem 26 anos, mas errou vários passes hoje, embora tenha acertado um lançamento milimétrico para o gol do Renato Augusto, que entrou depois no segundo tempo, né? Mas mesmo o Felipe Coutinho não teve toda essa calma, toda essa liderança, era botar peso demais também nas costas dele. E não houve hoje tudo aquilo que eu pedi desde o primeiro jogo, aquela movimentação no ataque. O William, mais uma vez, ficou preso no ataque no lado direito, o Neymar preso do lado esquerdo, e aí facilita, evidentemente, a marcação, porque os caras se posicionam já para marcar o Neymar naquela posição, vai um em cima do Neymar, fica outro na cobertura e outro mais atrás ainda, para caso ele drible o primeiro e o segundo. E o que ele não consegue fazer contra um time muito bom em Copa do Mundo, a gente precisa saber distinguir campeonatos locais, campeonato paulista, o campeonato brasileiro, ou mesmo os campeonatos nacionais europeus, de uma Copa do Mundo que reúne os melhores jogadores, principalmente a partir das quartas de final. Então o time da Bélgica realmente é um time bom, tem uma liderança, tem um cérebro, que é o Hazard. O Fagner, lateral direito, ficou marcando o Hazard, fez um monte de falta. O juiz demorou a dar o primeiro amarelo, sabe? Se desse antes, o Fagner já teria sido expulso e estava revoltado com as marcações do juiz. Então faltou muito movimentação no ataque. Talvez o William estivesse, como eu comentei da última vez, se sentindo preso por ter de cobrir atrás o Fagner também. Então o time estava preocupado na marcação. Muitas vezes você via o Brasil chegando ao ataque com 4 jogadores contra 7 da Bélgica. Então, muita dificuldade de infiltração no time brasileiro e muita apatia. Um time lento, que não se movimentava na frente, não havia triangulação, deslocamento para receber a bola. Então, fica-se muito à espera da jogada individual do Neymar. E eu acho que isso deseduca. Inclusive, muita gente falando, pedindo isso. Não, tem que pedir que seja um ataque coletivo, que os jogadores apareçam para jogar sem a bola, que tenham mais preparo físico.
como os times europeus estão jogando. E é por isso que estão deitando e rolar. A França deu uma aula de meio de campo hoje na partida contra o Uruguai, sob comando do Griezmann, mas também com outros grandes jogadores, como Pogba. E é merecido, tem que admitir isso, essa semifinal, esse duelo entre o Griezmann, o cérebro da França, e o Hazard, o cérebro da Bélgica, é merecido. São dois times de uma qualidade técnica muito grande. Eu sempre falo aqui, falei na última Copa do Mundo, na penúltima também. Infelizmente, no Brasil, as pessoas se deslumbram com pouco. E quando a gente está ganhando de times mais fracos, é preciso fazer os ajustes, comentar quais são os erros para se preparar para ganhar dos times mais fortes. A decepção é sempre maior entre aqueles que se deslumbram com vitórias menores. É claro que a tristeza é natural, todos nós estamos tristes, mas quem acompanha esse programa sabe que seria difícil enfrentar times melhores, e a Bélgica, de fato, tem uma geração boa. Pode não ser a melhor, pode não ser campeã, mas está aí, num nível próximo da França, próximo do Uruguai, esses times aí que apareceram melhor nessa Copa do Mundo. Eu tenho outros comentários, mas José Maria Trindade, as suas considerações. Pois é, olha, Felipe, mais uma vez o torcedor brasileiro foi levado a investir tudo em emocional para dar força à seleção, né? E a gente viu isso nos últimos jogos, né? E foi um jogo que eu gostaria de ter assistido sem esse envolvimento emocional, ou seja, sem sofrimento. E o Brasil, quando tomou o primeiro gol, levou o primeiro gol ali, ficou desorientado e ficou mesmo muito apático. Os dois times eram bons, foi um jogo muito bom. E o Brasil, olha, Felipe, eu sei que o futebol hoje é muito técnico, muito preciso, exige a tal efetividade, ou seja, resultado, né? Mas faltou sorte ao Brasil. O Brasil sofreu 2 gols em 3 chutes, em 3 tentativas, né? Esporte, é isso mesmo, se perde, se ganha, mas é isso que você falou. É preciso preparo, é preciso se antenar. Nós, os latino-americanos, estamos perdendo aí esta primazia no esporte. O esporte está técnico demais, muito preparo físico, e o que eu achava que era muito forte no Brasil, que era o conjunto, hoje deixou a desejar. Eu acho que foi uma ducha de água fria e, olha, o time brasileiro amarelou, viu? Porque tinha futebol para ganhar hoje e seguir em frente. Aí é que tá, quer dizer, você vê... É claro que o time brasileiro tinha todas as condições de ganhar e começou bem. Começou mostrando que dominava ali, tá, agora um gol, quer dizer, não sei se foi escanteio. Foi escanteio. Escanteio, agora gol contra no escanteio. Resvalou. Meu Deus do céu, toda a bola cruzada na área do Brasil é um sofrimento. É um sofrimento. E não é assim com os outros times. Quando há um escanteio a favor do Brasil, nenhum de nós fica esperando ali, agora é gol. Agora é gol. E as outras torcidas têm essa esperança, porque acontecem coisas inacreditáveis. Até saiu umzinho, o Thiago Silva fez um gol de cabeça numa cobrança do Neymar, mas a gente não fica tão esperançoso quanto fica receoso quando o escanteio é contra a gente. Isso não é normal. Agora, o Casimiro, não vou ficar aqui, encontrando eu queria falar dele também. Fez falta. Claro. Muita falta. O Fernandinho não tem condições de substituí-lo, é outro estilo, é outra postura em campo, é outra posição. Então ficou muito frágil, o Paulinho desaparece nessas horas, quando ele tem de também marcar. E esse negócio de elemento surpresa, eu não gosto de elemento surpresa que aparece de 3 em 3 jogos, porque no meio disso você é eliminado. E você tem, no caso do Douglas Costa, se ele estava tão bem, deveria ter entrado antes. Porque ele fez o que o Brasil deveria ter feito o tempo todo, vai para cima. A qualidade individual dos jogadores brasileiros deveria induzir a essa postura. Quem teve essa postura foi a Bélgica, que toda hora que pegava a bola, partia para cima da defesa brasileira em direção ao gol. A defesa, repito, até jogou bem. Agora, o meio de campo ali frágil e essa tentativa recorrente de entrar pelo meio naquela selva de pernas aí no miolo da área que
fica intransponível. Sem correr, né? Seria muito bom que o Brasil atacasse mais pelo meio, mas fazendo triangulação, com deslocamento de jogadores. Agora não, fica jogando pelas pontas, com um ponta sozinho, quer dizer, o William tentando chegar na linha de fundo, sendo bloqueado, e o Neymar tentando driblar todo mundo e perdendo a bola no primeiro, no segundo ou até no terceiro. E o Augusto citou o Douglas Costa e o Casimiro, são dois que acabam saindo em alta dessa Copa do Mundo. Evidentemente é injusta essa comparação com todos os demais jogadores, porque eles ficaram mais tempo em jogo, né, em campo, em mais jogos, mas o Casimiro saiu e o Fernandinho de fato entrou, fez um gol contra, deu um monte de passe errado, ficou assim traumatizado por ter cedido esse gol logo no começo do jogo, jogou mal, não se entendeu bem com o Paulinho, que também não apareceu nem no ataque, apareceu às vezes no ataque, mas errou e deixou a marcação muito isolada. Também faltou entrosamento entre os volantes e os laterais. Os volantes saíam para cobrir os laterais, ficava um buraco ali no meio. A impressão que dá é que o Casimiro fechava tudo, mas também a Bélgica é melhor do que os times que vieram antes, né? Então a gente não sabe se com o Casimiro também seria capaz de ganhar, assim como o Neymar não jogou o 7-1 contra a Alemanha, mas será que ia fazer alguma diferença? Então é isso, de fato, em bola de escanteio o Brasil ainda tem muita dificuldade. Comentei aqui no primeiro jogo, o gol do Zuber da Suíça, subiu sozinho, foi igual em termos de sofrimento pra gente ao gol do Miller, o primeiro do 7-1 da Alemanha, no Maracanã, também gol de escanteio em que ele ficou sozinho, Davi Luiz ficou perdido na marcação dele. Então o Brasil tem sérias dificuldades. Agora o gol contra do Fernandinho, fica a impressão, Augusto, que o time titular ficava treinando o posicionamento da zaga. Aí entrou um reserva, que é o Fernandinho, não sabia onde ficar. Não sabia onde ficar. Porque ele subiu ali grudado, eu não me lembro exatamente quem, acho que tive a impressão que era o Gabriel Jesus, ou o Felipe Coutinho, ali no primeiro pau. Era o Gabriel Jesus mesmo. Gabriel Jesus no primeiro pau, e o Fernandinho logo atrás dele, embolado com ele. Subiram os dois juntos, resvalou no Fernandinho. Quer dizer, falha de posicionamento, que eu falei aqui no primeiro jogo. Então parece que o Fernandinho era reserva e não treinava o posicionamento da defesa junto com os titulares de vez em quando. Então são erros também de planejamento que precisa ser ajustado. Agora, em relação ao que o Zé falou, e jogando a bola de volta para ele, a gente aponta alguns errinhos e tal, mas não é assim pegar tudo e jogar no lixo. Não. Evidentemente, essa seleção chegou até a quarta de final, perdeu só de 2-1, sabe? Teve condições, teve oportunidades hoje para marcar o gol. Tem muita gente já na internet defendendo até que o Tite fique. Eu acho. Não acho nada anormal que o Tite fique. Tem liderança, pode fazer um bom trabalho. Evidentemente tem ajustes. E a gente se pergunta, né? A gente tava falando aqui, por que o Willian e Neymar não inverteram mais posição, não fizeram mais triangulação? Aí não acontece no jogo. Quer dizer, quando acontece uma vez na Copa do Mundo, dá gol. Dá certo. Aí vem o jogo seguinte, não acontece de novo. Fica parecendo que o Tite também não chegou e falou, olha, Willian, inverte com o Neymar, faz uma tabela, o Brasil tem que atacar mais cruzando os jogadores, e não acontece, né? Então o Tite também tem que ficar ligado. Diga lá, Zé Maria. Pois agora é pensar futuro, né? Eu acredito aí que mais de 2/3 desta seleção não vão disputar a próxima Copa do Mundo. Mas é preciso fazer um trabalho desde já. E é isso que falta no Brasil, é esse trabalho a longo prazo. Então seria agora o momento do Tite, que é um estudioso, gosta de importar técnicas e tal, avaliar o que está acontecendo na Europa. É evidente que o futebol da Europa está superior ao nosso, aqui da América do Sul, que sempre teve uma superioridade em termos de futebol. Então está na hora mesmo de manter, eu defendo a manutenção do Tite, e acho que ele poderá até melhorar e aprender e trazer novidades aqui para o Brasil. É preciso fazer um projeto a longo prazo. A impressão que eu tenho é que o Brasil está sempre correndo atrás e de uma forma amadora. E o futebol, como todos os esportes, né, o futebol ficou muito tecnológico, totalmente tecnológico. É claro que depende, sim, de excelências pessoais, um ou outro futebol. Então está na hora de profissionalizar, manter o Tite e fazer um projeto a longo prazo. É hora de pensar na próxima. Sou inteiramente a favor da permanência do Tite. Hoje ficou evidente que ele, em outros jogos também, que ele dá ordens que os jogadores não conseguem cumprir por desequilíbrio emocional, quer dizer, tanto que ele tirou o Willian, porque o Willian não saía daquele lado. Agora, comete erro, sim, tudo bem, era o terceiro zagueiro, mas o Fagner é um cara que não tem condições de jogar na seleção brasileira e ponto final. Vai procurar outra peça aí, outro jogador, e
vai melhorando. Mas é hora de fazer o que fez a Alemanha a partir de 2006, quando eles foram mal na Copa do Mundo. Eles começaram um trabalho com aquele Joachim Löw, permaneceu, ainda parece que foi prorrogado até o contrato dele. E eles fizeram 2006, 2010, 2014 eles ganharam a Copa do Mundo. O Brasil tem que fazer agora um trabalho desses, levando em conta o que o Zé falou. Boa parte do time não estará na Copa do Catar. Então, o que tem que se fazer é o que fez a Alemanha e é o que fazemos, por exemplo, com muito brilho no vôlei. Nós mantivemos por longo tempo os treinadores das equipes masculina e feminina, né? Zé Roberto e o Bernardinho, e os resultados vieram. Tem que ser assim. A seleção era uma bagunça antes do tem Tite. Padrão de jogo, né? O Tite deu uma Brasil jogou uma chance seleção. de ouro, né? Vocês concordam que o Brasil jogou uma chance de ouro, né? Fora, porque, na minha opinião, foi uma Copa em que o Brasil tinha, sim... Tinha tudo para ganhar. Tinha tudo para ganhar. Precisava jogar melhor, né? A gente até debateu isso aqui no programa. O Brasil tem chance, mas melhor, precisava jogar melhor. Agora a gente fica com a sensação de que pode jogar melhor. Exatamente. Falta essa questão emocional, e o Augusto citou a Copa do Catar, ela vai ser em novembro, dezembro. Aí já vai emendar. Férias já vai ser ano novo mais cedo, daqui a 4 anos. E em relação a planejamento, é sempre bom lembrar que aqui tem CBF, né? Aqui tem escândalos de corrupção. Tem que ser planejado, apesar da CBF. Apesar da CBF, o Brasil enfrenta todas essas dificuldades, mas nada contra que o Tite continue e faça um trabalho de longo prazo com a seleção brasileira. Tem valores aí nesse time, eles podem ser aproveitados. Precisava jogar melhor para ganhar da Bélgica. Eu acho que a Bélgica está um pouquinho acima tecnicamente nesse momento da seleção brasileira, sim. A França também, até o Uruguai talvez estivesse mais do nível. Tem um meio de campo que é um pouco bagunçado também. O meio de campo da França prevaleceu, evidentemente a ausência do Cavani fez muita falta no ataque do Uruguai, que sabe jogar fechadinho também, lembrando que anulou o Cristiano Ronaldo no jogo contra Portugal. Vinha o Cristiano Ronaldo cortava para a direita, vinha outro Uruguai, ele cortava para a direita, vinha o terceiro Uruguai fechando na cobertura, que é uma coisa que às vezes falta no futebol brasileiro, mas o sistema defensivo brasileiro até que é bom. Hoje não contou com o titular Casimiro, que fez muita falta, porque de fato Fernandinho não acertou e acabou desestabilizando o time com aquele gol contra. É isso, Brasil eliminado da Copa do Mundo, mas os Pingos nos Is continua com a programação normal aqui. A eleição, como eu disse no começo, vai ficar mais quente mais cedo. As articulações de bastidores começam a esquentar mais ainda, porque a Copa do Mundo acabou mais cedo para o Brasil. Claro que na semana que vem a gente vai comentar as semifinais e as finais da Copa, os políticos também vão assistir, mas a gente fica mais focado na eleição de 2018, que certamente vai trazer muita diversão também, né? Apesar de tudo, apesar do nível dos candidatos não ser o ideal, não ser o que a gente gostaria que fosse, mas diversão a gente sempre tira, né? Somos brasileiros. E eu fico com o final da belíssima crônica publicada pelo poeta Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil, quando a seleção de 82 foi desclassificada. Aí ele vem dizendo que ganhar, perder também faz parte do esporte e tal, vai passando a mão na cabeça dos derrotados, tá? E no final diz assim: e agora vamos trabalhar que o ano já passou da metade. É isso aí. É isso aí, Augusto Nunes. Vamos trabalhar que o ano já passou da metade. Mas antes do jogo de hoje, o New York Times foi ouvir professores de teatro nos Estados Unidos para que eles avaliassem o quanto há de interpretação nas quedas de Neymar em campo durante a Copa. Neymar faz o que todos os outros atores iniciantes fazem, valorizam o evento, opinou Jim Calder, que ensinou atuação por 3 décadas na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York. Aspas, todo ser humano atua, você aprende quando bebê que se chorar sua mãe vai vir. Se eu choro, pensa Neymar, esse cara pode receber o cartão vermelho. É a mesma coisa, fecho aspas aí para esse Jim Calder. O Peter Kelly, consultor da série de TV
eu não conheço essa série, você sabe, Augusto? NCIS, como é que se fala isso aí? Não sei. Los Angeles se disse impressionado com o comprometimento dos jogadores com suas escolhas. Vamos de NCIS. NCIS. Quando um ator abre a porta e vê o corpo da esposa no chão, tem que se comprometer com sua escolha. Eu paro de chorar ou estou entorpecido pelo momento? Se a sua escolha como jogador é não sei se vou voltar a andar, você não pode ficar no meio do caminho. Fecha o olho. Não sei se eu entendi muito bem aí esse raciocínio. Agora, Augusto, eu vejo e eu recebi meme, não sei se é meme ou se é capa de revista mesmo, que está circulando, é uma capa, mas eu não sei se ela é verdadeira ou se é transformada em meme, dizendo o Neymar deitado, gênio, genial, sei lá, gênio diabólico, sei lá, ou farsante afetado. Existe essa discussão a respeito do Neymar, e eu vejo isso em várias áreas no Brasil, que existe uma dificuldade muito grande em reconhecer que as pessoas possam ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? É verdade. Possa ser um jogador muito bom e possa ser, muitas vezes, imaturo, muitas vezes ter um comportamento mimado. Agora, a gente apontou nesse programa que ele, em campo, né, pelas atitudes que ele tomou em campo, ele amadureceu dos 2 primeiros jogos, onde ele de fato simulou quedas, de fato exagerou nas reações, para o 3º e 4º jogo, porque teve um puxão de orelha da comissão técnica, muito bem dado. Ele veio melhorando nesse aspecto. Agora tem o seguinte: aos 26, 27 anos, o jogador atingiu já a sua plena maturidade. Não é mais para ficar nervoso, não é mais para fazer também molecagem em campo. Ele está condenado a mudar pelo árbitro de vídeo. Isso aí vai acabar, esse tipo de simulação. Agora, ele precisa entender, se você quer ser ator, seja o grande ator que foi, por exemplo, o Pelé. Não precisa jogar como o Pelé. Aparece, eu não sei se eu me referi no programa, mas eu vou voltar a contar essa história porque é oportuníssima. O Pelé leva uma pancada, eu vi isso agora num documentário em inglês sobre a conquista da taça em 1970. Pelé leva uma pancada do lateral esquerdo do Uruguai violenta, né? Ele cai e tal, como as pancadas que o Neymar leva, mais forte ainda. Aí, 1 minuto depois, 2 minutos, o Pelé tá correndo em direção à área uruguaia e o zagueiro vem em perseguição ao Pelé, o mesmo zagueiro, e ele percebe, e aí eu vou contar uma história assim, cujo desfecho pode ser politicamente incorreto, mas eu vibrei. O Pelé vai correndo, ele tá vendo que o cara vem por trás e vai dar outra pancada no tornozelo. No momento em que o lateral estende a perna, o Pelé salta e dá uma cotovelada no rosto, o cara cai para trás, o Pelé rola e o juiz dá falta a favor do Brasil. Aí funciona. Por quê? O cara tá se protegendo da agressão, porque ele levava pancada desse zagueiro, cujo nome não me ocorre agora, mas era violento. Clássico, eu lembro dele. Violento, aí ele deu, reagiu. Aí é briga. Agora o Neymar, o Silvio da nossa produção subiu a foto aqui na tela, mas tem inclusive em vídeo disso aí. Ele tá saltando, olha onde tá a perna, se pega o tornozelo dele. E ele já deu a cotovelada, o cara tá caindo de costas. A gente precisa chamar os comerciais agora, só acrescentando que o Mbappé da França também fez cena hoje, o próprio Hazard da Bélgica também fez, outros jogadores também fazem cena. Evidentemente no começo o Neymar fez mais do que devia, espero que não faça mais. A gente vai pro intervalo comercial e volta já. E eu tive de chamar os comerciais no final do primeiro bloco, antes de ouvir o Zé Maria Trindade sobre o Neymar, essa história de ser bom jogador e às vezes ser imaturo, essa dualidade do Neymar. Só queria fazer um último registro antes da gente passar para os assuntos políticos, que o Zé comentou que o gol foi o gol contra, que desestabilizou, né? Quer dizer, uma decisão às vezes no detalhe, né? E eu tinha escrito isso mais cedo no jogo da França com o Uruguai, porque também foi 2-0 para a França e foi um gol de jogada aérea que o time francês teve no primeiro tempo e o time uruguaio também teve, mas o goleiro francês fez uma defesa espetacular, então o goleiro às vezes faz uma grande diferença. E no segundo tempo, se eu não me engano, foi o gol, o chute do Griezmann de fora da área, que foi um frangaço do goleiro uruguaio. Evidentemente a bola fez uma curva, pegou um baita efeito, mas o goleiro tinha de estar preparado para aquela. Então a Copa muitas vezes decidida no detalhe. Agora também não justifica aquela tensão, aquele desespero que fica
fica os jogadores, não só brasileiros, mas sul-americanos, porque os uruguaios também ficam também, depois de sair com um placar adverso. Zé Maria Trindade, seus comentários sobre o Neymar e vamos fechar aqui esse bloco sobre Copa do Mundo. O goleiro fez diferença, sim. Sobre o Neymar, não é novidade, né? Essa história, essa fama dele de cai, ele já até usou isso para faturar comercial, fez comercial dizendo aí sobre quedas e tal, mas ele está sendo levado agora a uma nova realidade do futebol, que é a história do árbitro de televisão. Isso aí deixa tudo muito claro e nos detalhes. Eu tenho a impressão que mudou o futebol, viu? Isso é tão importante que mudou o futebol, muda a postura. Então agora não dá mais para ficar cavando pênalti, porque é muito perigoso você tentar cavar um pênalti e perder a oportunidade de um gol. Agora, sobre o ator, é interessante fazer esta avaliação. Você disse ali, se alguém se comporta como comportou o Neymar em algum momento, ele tinha que sair, ser atendido pelo médico e tal, para justificar ali uma certa veracidade naquela história que ele estava fazendo, rolando e não sei o que e tal, e tal, e tal. Agora, isso não foi definitivo. E eu acho que massacraram muito o Neymar com isso. Massacraram demais. Era o estilo dele, um estilo meio assim, do Brasil, todo mundo faz isso aí nas peladas pelo Brasil afora, e tem que acabar, tem que parar com isso, né? Exatamente, Zé Maria. Você me fez lembrar a entrevista que voltou a circular do Tite de 2012, em que ele era técnico do Corinthians, o Neymar jogava pelo Santos, e ele estava criticando o Neymar justamente por ter sofrido um carrinho, ter afetado uma dor enorme, e aí o juiz expulsou o cara que deu o carrinho, e o Neymar logo se levantou, estava bom já. E 6 anos depois, o Tite é técnico da Seleção Brasileira, técnico do Neymar, e coerentemente cobrou do Neymar um comportamento mais maduro, quer dizer, não se comportar da maneira que ele próprio, Tite, criticava. Então vamos em frente, mas fazendo a transição desse assunto da Copa do Mundo para o assunto eleitoral, o Instituto Paraná fez uma pesquisa antes do jogo e perguntou o seguinte: o que o senhor considera mais importante, que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo ou que o seu candidato seja eleito presidente do Brasil? Eis os resultados: que o seu candidato seja eleito, 77,3%. Brasil campeão do mundo, 16%. Nenhum dos dois, 5,2%. Então, muito mais brasileiros querem que o seu candidato seja eleito presidente do que queriam que o Brasil fosse campeão do mundo. Faltou vontade, né? 77-16, Augusto Nunes. Olha, se a pesquisa não foi realizada entre 17 horas e 18h30 de hoje, é um resultado animador, porque realmente a Copa do Mundo nós vibramos como todos. Eu quebrei a cara, né? Fui otimista e tal, esperava a vitória, mas vida que segue. Isso daí não vai alterar os destinos do Brasil. E o Brasil está precisando encontrar o seu rumo. É bom que a seleção encontre o seu caminho no futebol, claro, mas é muito mais importante que o Brasil encontre o seu rumo. Então, isto aqui, para mim, resumindo o meu comentário, é um sinal de maturidade política, que é um tipo de virtude de que o Brasil precisa muito mais do que de bom futebol. Principalmente em se tratando dessa última fase da política brasileira, que se transformou em noticiário criminal, né? Nós todos que comentamos política há muito tempo, comentamos outras coisas também, né, Augusto? Mas viramos comentaristas policiais praticamente para fazer a cobertura política. Então é um sintoma de maturidade da população, Zé Maria Trindade, e acho que tem a ver com tudo isso que a gente está vivendo recentemente, que a gente vê a política dominar os assuntos, as conversas de bar, dividindo a atenção com o próprio futebol e muitas vezes ganhando, né? Me surpreende. E surpreende de uma forma muito positiva. O Augusto disse tudo. Nós estamos num momento, e olha, senhores e senhoras, nós estamos aqui em Brasília acompanhando a política e chegamos à conclusão de que o momento é sério demais. O Brasil não pode errar desta vez na eleição do novo presidente da República. As consequências serão seríssimas. O Brasil está em dificuldade, o Brasil está quebrado, com déficit sério, com corporações aí brigando e dominando, sequestraram, as corporações sequestraram o Brasil. Então é preciso acertar. Evidentemente que eu não vejo e não vou defender um ou outro candidato, mas eu peço apenas que essas pessoas, esses 70%, né, analisem bem o que vão fazer nas urnas agora em outubro.
A história é a seguinte, Felipe, me surpreende positivamente, é um bom caminho. Eu me lembro do Cristóvão Buarque relatando no plenário do Senado Federal, lamentando que o Brasil caiu na avaliação internacional sobre qualidade de educação, e caiu muito. E ali ele dizia, ai se o brasileiro estivesse lendo neste momento que o Brasil caiu tanto no ranking da FIFA. E aí, a notícia assim, a gente vê que não é bem assim, né? Até a seleção ocupa uma boa posição no ranking da FIFA e vai continuar ocupando apesar da derrota, né? E tá certíssimo, Zé. Eu acho o seguinte, eu só queria acrescentar ao comentário do Zé, que eu sublinho, subscrevo, sem ressalvas, o seguinte, temos também eleições parlamentares. Nós temos de escolher com muito cuidado aí o melhor candidato a presidente, o eleitor evidentemente vota em quem quiser, e eu não estou aqui para fazer campanha, mas eu acho que ele tem de votar conscientemente, sabe? Não vai valer daqui para frente, fica combinado que não vale mais, eu não me lembro bem em quem eu votei, não. Escolha o seu candidato a presidente conscientemente, escolha o seu senador, aí escolha o seu deputado. É o Congresso, o Congresso, como temos visto, ele pode influenciar negativo ou positivamente o destino do país de maneira muito intensa e intensiva. Então escolha com cuidado o seu deputado e não venha com a conversa de que esqueceu o nome dele. Principalmente, como destacamos nos últimos dias, porque os senadores fazem a sabatina dos ministros do STF, que serão indicados pelo próximo presidente da República. Celso de Mello e Marco Aurélio Mello vão atingir a idade de 75 anos, a idade da aposentadoria compulsória. Então, o próximo presidente eleito deverá indicar 2 ministros do Supremo. Lembrando que o presidente tem um mandato de 4 anos, né? E ele vai embora depois, se não for reeleito. Agora, o ministro do Supremo, que ele colocou lá, fica. E a gente sabe com que efeito, né? Porque os ministros, principalmente Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, colocados pelo Lula, e Gilmar Mendes, colocados pelo FHC, estão aí tomando decisões que a gente critica muitas vezes, certo, Augusto Nunes? E em favor, só para fechar, em favor da seleção brasileira, já que a gente não mencionou, houve muitas contusões também, né, Augusto Nunes? Isso vai ser, sem querer tirar nada das críticas que a gente fez antes, mas teve muitas contusões, evidentemente atrapalharam o trabalho do Tite. Mas o Brasil precisa ter peças de renovação, de reposição, como se diz no futebol, preparadas para essas situações. Mas o Renato Augusto se machucou, o Daniel Alves não foi para a Copa do Mundo, o próprio Neymar ficou 3 meses meio lesionado aí, o Marcelo machucou as costas, voltou hoje, não jogou tão bem, o Douglas Costa estava machucado, quem mais? Teve mais gente, o Danilo saiu da Copa do Mundo também, era o primeiro reserva, entrou o Fagner, que não teve uma boa atuação, então tem essas considerações a fazer, obviamente elas vão ser usadas também pela comissão técnica para amenizar a derrota, e vamos ver se o Tite continua aí fazendo um trabalho melhor com todo mundo, se Deus quiser, 100%.